Havia um limite para tudo, e quando a pele de Norca desapareceu, foi como se alguém tivesse arrancado não só um objeto valioso, mas um pedaço da própria história de Irina. O marido, ao saber do ocorrido, não mediu palavras. Chega. Arrume suas coisas e vá para a casa da sua irmã. Ninguém esperava tamanha firmeza daquele filho que, até então, sempre perdoara os excessos da mãe. Boa noite, ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no canal Almas Entrelaçadas. Hoje trago uma história que vai mexer com suas emoções. Prepare-se para se envolver. Desde pequena, Irina sonhava com uma pele de luxo. Na vila onde cresceu, uma peça assim não era apenas um agasalho, era um símbolo de sucesso, de status. Ela se lembrava como, ainda menina, admirava a vizinha que chegava das festas da cidade envolta em um casaco de pele macia, brilhando sob o sol do inverno. Aquela imagem ficou gravada em sua memória como um desejo inalcançável. Até que, anos depois, ao se mudar para a cidade e conhecer Antônio, o destino lhe reservou uma surpresa. No primeiro aniversário de casamento, ele lhe presenteou com exatamente aquilo que ela tanto desejara, uma pele de Norca, não das mais caras, mas lindíssima, feita sob medida para seus sonhos. Irina chorou ao abrir a caixa, apertando-a contra o peito como se abraçasse um milagre. O que foi? Não gostou? Perguntou Antônio, confuso. Gostei muito, respondeu ela entre lágrimas. É só que, não esperava. Ele não podia imaginar o peso daquele gesto, não era apenas um presente caro, mas a realização de uma fantasia de infância, a prova de que sua vida havia mudado para melhor. Mas nem tudo eram flores. Zenaide, mãe de Antônio, nunca escondeu seu desprezo pela nora. Uma caipira sem estudo, sem futuro, costumava dizer, como se Irina fosse um fardo na vida do filho. Quando o casamento foi anunciado, a reação foi um escândalo. Acusações de interesse, drama, ameaças. Antônio, no entanto, não cedeu. O casal alugou um apartamento modesto, ele trabalhava em uma concessionária, ela em uma loja de roupas. Viviam com pouco, mas com esperança, juntando cada centavo para dar entrada em um financiamento. Até que a sorte virou as costas. Antônio se envolveu em um acidente, saiu com ferimentos leves, mas o carro foi perda total. O seguro não cobriu tudo, e o que sobrou foi insuficiente para quitar as dívidas. Para piorar, a concessionária onde ele trabalhava fechou as portas. Desempregado e endividado, o casal se viu em um beco sem saída. Foi quando Zenaide apareceu com uma solução, ela se mudaria para ajudá-los, até Antônio se restabelecer. Irina resistiu, mas não havia escolha. O dinheiro faltava até para o básico. No começo, tudo parecia bem. Zenaide cozinhava, limpava, fazia compras. Mas, aos poucos, o clima foi ficando tenso. Cada detalhe era motivo para críticas. A comida de Irina estava salgada, a casa mal arrumada, as roupas muito simples. Você acha mesmo que, na sua situação, deveria gastar com maquiagem? Perguntava, olhando com desdém para um rímel novo que Irina comprará para substituir o que havia acabado. A nora engolia seco, repetindo para si mesma que aquilo era temporário. Até que Antônio conseguiu um novo emprego, embora com um salário menor. Parecia o início da retomada. Até o dia em que Irina chegou em casa e encontrou o armário vazio. Cadê minha pele? Perguntou, o coração aos pulos. Que pele? Respondeu Zenaide, com um sorriso falso de inocência. A de Norca. A que o Antônio me deu. Você a vendeu. Irina congelou. Não podia ser verdade. Vendi, sim. Não faz sentido uma coisa tão cara ficando parada no armário. É primavera, logo vem o verão, e o dinheiro, nós precisamos. Mas era minha. Era um presente do meu marido, gritou Irina, as lágrimas escorrendo. Não grite, menina. Foi pelo bem de vocês. Precisam de dinheiro, não de uma pele. Quando Antônio chegou, Irina desabafou tudo. Para sua surpresa, ele não hesitou. Mãe, o que você fez? Como pôde vender uma coisa que não era sua? Não era minha? É uma coisa da família, e eu faço parte dessa família, retrucou Zenaide. Fiz isso pensando em vocês. E onde está o dinheiro? Perguntou Antônio. Depois eu explico. É uma surpresa.
A surpresa veio à tona dias depois, quando Antônio encontrou, entre as correspondências da mãe, a confirmação de uma viagem para a Turquia para 2 pessoas. Mãe, o que é isso? Estragou minha surpresa, resmungou Zenaide. Era para nós 2. Um presente. Para você relaxar, como antigamente. E a Irina? Questionou ele. O que tem a Irina? Ela fica aqui, trabalhando, cuidando da casa. Não precisa de férias. Antônio não acreditava no que ouvia. Você vendeu a pele da minha mulher, usou o dinheiro para uma viagem sua, e ainda acha que está certa? Eu só queria o melhor para você, ingrato. Você está diferente desde que se casou com essa. Chega, cortou Antônio, a voz firme. Pegue suas coisas. Amanhã eu mesma levo para a casa da tia Raia. Zenaide tentou argumentar, mas pela primeira vez na vida, o filho não cedeu. Foi como se uma cortina caísse, ele finalmente escolheu a mulher que amava. No dia seguinte, Antônio cumpriu o que prometeu. Ao voltar, abraçou Irina com uma força que falava mais que palavras. Me desculpe por tudo. Não imaginei que ela fosse capaz disso. Não é sua culpa, respondeu Irina, enxugando as lágrimas. Ela nunca me aceitou. Vamos comprar outra pele para você, juro. Não é a pele que importa, Antônio. Eu sei. É o respeito. E quero que saiba, você vem em primeiro lugar. Sempre. Uma semana depois, um telefonema inesperado, tia Raia ligou preocupada. Zenaide havia sumido, levando todas as suas coisas. Não atendia chamadas, não dava notícias. Antônio entrou em pânico, ligou para hospitais, delegacias, mas era como se ela tivesse evaporado. Até que, dias depois, uma mensagem chegou de um número desconhecido: estou na Turquia. Não me procurem. Volto em 2 semanas. Ela foi mesmo? Perguntou Irina, incrédula. Parece que sim, respondeu Antônio, pensativo. Sabe? Talvez seja melhor assim. Que ela descanse, esfarele essa raiva. Enquanto isso, a gente se reorganiza. E foi o que fizeram. Sem a sombra de Zenaide, o apartamento voltou a respirar. Antônio e Irina, pela primeira vez em muito tempo, sentiram que aquele lar era deles e só deles. A vida, porém, começou a se reorganizar de verdade. Antônio arrumou um bico nos fins de semana, entregando mercadorias para uma pequena distribuidora. Irina, por sua vez, assumiu turnos extras no supermercado, trocando plantões com colegas quando a escala permitia. Pouco a pouco, as contas deixaram de ser um pesadelo recorrente. Os cheques deixaram de ricochetear, as dívidas começaram a ser quitadas, e, pela primeira vez em meses, eles conseguiram respirar sem o nó da preocupação apertando a garganta. Zenaide voltou exatamente 2 semanas depois, como prometido. Mas não voltou para o apartamento. Instalou-se na casa da irmã, Raia, com quem sempre teve uma relação mais estável. Com Antônio, manteve um contato esporádico, seco, quase protocolar, ligações curtas, mensagens monossilábicas. Irina, nem isso, foi apagada da vida da sogra como se nunca tivesse existido. Até que, 1 mês depois, o telefone de Antônio tocou com um número desconhecido. Do outro lado, uma voz feminina, educada, mas impessoal. Boa tarde, Antônio Sérgio? Sou da agência Viaje Bem. Gostaríamos de confirmar alguns detalhes da sua viagem à Turquia. Que viagem? Ele franziu a testa, confundido. Eu não reservei nada. Segundo nossos registros, há uma reserva em seu nome. O pagamento já foi efetuado, mas precisamos ajustar alguns documentos. Sua mãe, Zenaide Alexandrovna, pediu que entrássemos em contato diretamente com o senhor. O coração de Antônio acelerou. Ele pensara que a mãe já tivesse viajado, afinal, não era isso que ela insinuara na mensagem? Mas a mulher do outro lado da linha esclareceu: Zenaide tinha ido à Turquia, sim, mas em uma promoção relâmpago, sozinha. As 2 passagens que ela comprará com o dinheiro da pele, essas eram para uma data posterior. 2 meses à frente. E, em nome de quem está a segunda passagem? Antônio sentiu um calafrio subir pela espinha. Irina Nikolaevna Shestakova, respondeu a atendente,
como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele quase deixou o celular cair. Não em seu nome e no da mãe, como imaginara. Não. No dele e no de Irina. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, Antônio repetiu a conversa palavra por palavra para a esposa. Irina ouviu em silêncio, os dedos brincando com a borda da xícara de chá já frio. Não entendo, admitiu, finalmente. Por que ela faria isso? Vamos descobrir, decidiu Antônio, com um tom que não deixava espaço para discussão. Eles foram até a casa de tia Raia no dia seguinte. Zenaide os recebeu na porta com uma expressão que misturava desdém e cansaço, como se sua presença fosse um incômodo inevitável. O que vocês querem agora? Cruzou os braços. Expulsaram a mãe de casa, e agora? Vieram se gabar? Mamãe, nos ligaram da agência. Antônio ignorou o tom ácido. Disseram que você comprou passagens para mim e para Irina. Não para a senhora e eu. E daí? Zenaide encolheu os ombros, mas seus olhos traíram um lampejo de algo. Culpa? Vergonha? Eu não sou idiota. Para que eu ia querer viajar com você, se você passaria o tempo todo com ela? Jogou a palavra como se fosse uma faca. Mas você disse, Antônio tentou se lembrar. Você falou que ia viajar comigo. Falei e desfalei. Falo muita coisa quando estou com raiva, cortou, secamente. Se não querem as passagens, devolvam. Não estou forçando ninguém. Irina observava a sogra com uma intensidade que fazia Zenaide se mexer, incomodada. Havia algo ali que não fechava. Algo além da teimosia habitual. Zenaide Alexandrovna chamou, pela primeira vez usando o nome completo, como se isso lhe desse alguma autoridade. Se as passagens são para nós, por que não nos contou logo? A mulher desviou o olhar. Por um segundo, pareceu menor, frágil. Quis fazer uma surpresa, murmurou, como se as palavras doessem. Depois vocês me botaram para fora, e eu fiquei com raiva. Mas, hesitou. Mas a intenção era boa. Você disse que as passagens eram para você e eu. Antônio insistiu, como se isso mudasse algo. Disse e não disse. Agora vão me cobrar cada palavra? Explodiu, mas a fúria soava vazia, como um eco de algo que já não existia mais. Eles saíram dali mais confundidos do que quando chegaram. No caminho de volta, Irina olhava pela janela do ônibus, os dedos ainda tremendo levemente. Acho que ela realmente queria nos dar um presente, disse, finalmente. Mas algo deu errado no meio do caminho. Talvez tenha tido medo de que a gente recusasse. Ou que achássemos que era uma forma de comprar nosso perdão pela pele. Não justifica o que ela fez, Antônio apertou os punhos. Não justifica, concordou Irina, colocando a mão sobre a dele. Mas talvez a gente devesse dar uma chance a ela. E foi assim que, contra todas as expectativas, Zenaide Alexandrovna acabou sentada à mesa deles na semana seguinte, para um jantar que Irina preparou com um cuidado quase cerimonioso. A tensão era palpável, cada garfada, cada palavra, parecia pesar toneladas. Até que Irina serviu o chá com um pedaço de pirogue caseiro, ainda quente. Está bom, Zenaide admitiu, relutante, depois do primeiro garfo. Você aprendeu a cozinhar. Obrigada, Irina sorriu, e era um sorriso verdadeiro. Aprendi muitas coisas nesse tempo. Mais tarde, quando Antônio saiu para fumar na varanda, Zenaide e Irina ficaram sozinhas na sala. E então, sem aviso, a sogra quebrou o silêncio. Não pense que eu queria magoar vocês, disse, olhando para as mãos. Eu só queria ajudar. Eu sei, Irina assentiu. Mas você poderia ter falado, acrescentou, suave. Falar o quê? Zenaide riu, amarga. Que vendi sua pele para comprar passagens. Você não aceitaria um presente desses. Não aceitaria, Irina foi honesta. Porque era minha pele. E só eu podia decidir o que fazer com ela. Você não entende, a voz de Zenaide tremia. Eu via como vocês se matavam de trabalhar, como o Antônio estava se acabando. Ele precisava de descanso. Vocês precisavam. Mas não às custas da sua pele. Não é só a pele, Zenaide Alexandrovna, Irina segurou o olhar da outra.
É o respeito. Você não pode decidir por mim. Silêncio. Longo, pesado. Até que a sogra suspirou, como se carregasse o mundo nas costas. Sabe, começou, devagar. Quando estava na Turquia, pensei muito em vocês. Em você, no Antônio, em mim. Eu fiz tudo pela minha vida, pelo meu filho. E agora ele é adulto. Tem sua própria família. E eu? Engoliu em seco. Eu me sinto, sobrando. Você não sobra, Irina respondeu, sem hesitar. Você é a mãe dele. Mas precisa respeitar as escolhas dele. A família dele. E você? Zenaide olhou nos olhos dela pela primeira vez em meses. Você me respeita? Eu tento, Irina não recuou. Mas quando você me trata como se eu não existisse, fica difícil. Antônio voltou para a sala naquele momento, como se sentisse a mudança no ar. Olhou para as duas mulheres que mais importavam em sua vida, uma, sua esposa, a outra, sua mãe, e, pela primeira vez em muito tempo, viu algo que se parecia com esperança. Sobre o que estão falando? Perguntou, cauteloso. Sobre respeito mútuo, respondeu Irina. E, depois de uma pausa, e sobre as passagens para a Turquia. Zenaide Alexandrovna encolheu os ombros, como se aquilo não fosse grande coisa. Se quiserem ir, vão. É escolha de vocês. E, contra todas as probabilidades, eles foram.